Windows 10 e 11 no mundo da Cracolândia. Chega, né, querido? Dividir mal, utilizando o nosso código DGVIP, você ganha 25% de desconto, várias formas de pagamento e é só usar e abusar. É tão fácil ativar quanto comprar. Global Cards, agora você tem preço especial na compra de Game Pass. Além disso, você tem acesso a gift cards incríveis e descontos especiais em toda a linha Xbox. Tá esperando o quê, querido? Ninguém precisa do Xbox. Essa foi a frase que foi divulgada essa semana, que inicia nessa segunda-feira, a polêmica, mais uma vez, em torno e adorno do Xbox. O jogo da vez é Phantom Blade Zero. E é claro, é óbvio, é lógico, antes que você comente... Eu já vou falar as notícias reais. Calma aí. Segura esse pano. Não precisa passar pano toda hora, não. Todo mundo tem internet, eu também tenho internet. E eu vi o quanto fizeram merda divulgando isso, que foi iniciado por um site chamado Gamecast aqui no Brasil, foi replicado por hardware.com.br, tudo celular, e é claro, é óbvio, é lógico, um irmão cachista maravilhoso, o mais profissional de todos, chamado Windows Club. Outra hora, o Windows Club, em uma análise nossa do Xbox Series X, logo no início da geração, disse que nós trazíamos a coisa de maneira não profissional. Mas é super profissional ficar mendigando o clique e a atenção do próprio público e fazendo manobra de massa para conseguir, é claro, é óbvio, é lógico, chamar a atenção. Afinal de contas, provavelmente ninguém tem um superior completo lá em jornalismo. Mas a S-Game não desmentiu. Ela não concorda com essa informação. Tudo isso foi trazido através de um evento que aconteceu lá na China sobre os games da China, incluiu Black Myth Wukong, que já é polêmica no Xbox, pelo seu não Day One no Xbox, e é claro, é óbvio, é lógico, trouxe Phantom Blade Zero. Um desenvolvedor, ou suposto desenvolvedor anônimo de Phantom Blade Zero, disse que o Xbox, ninguém liga pra essa porra. Foda-se. É claro, é óbvio, é lógico que a S-Game, desenvolvedora do game, não concorda com o seu desenvolvedor, aplicou uma nota e disse que está trabalhando arduamente para aplicar o game na maior quantidade possível para o alcance dos players em quantidades exorbitantes de plataformas. Também não confirmou que iria publicar para o Xbox no Day One. Isso é super importante falar. O próprio site que iniciou a polêmica já falou, não, a gente traduziu errado. Ele quis dizer, na demanda do Xbox na Ásia não é interessante para publicar inicialmente. Se o cara disse isso, ele disse que ninguém se importa com o Xbox na Ásia. É isso que ele quis dizer. O mais importante de tudo é que o pronunciamento da S-Game não fala que foi uma mentira o que foi dito. Ela fala que não concorda e que está trabalhando no Xbox. E provavelmente o lance também. Não sabemos ainda disso e tudo isso a gente tem que aguardar. A gente tem trabalhado com esse assunto há muito tempo aqui no canal. Aliás, anos aqui no canal sobre o desenvolvimento Xbox e o ecossistema complexo de desenvolvimento Xbox, que é citado pelo próprio desenvolvedor anônimo perante a entrevista inicial, que trouxe todos os lixos, zumbis da mídia querendo cliques sobre isso. A questão aqui é muito importante que a gente vai aumentar o leque de informação sobre isso. Nós já fizemos em relação a não suporte da Xbox sobre o próprio console Xbox, nós já falamos sobre a API em um vídeo de 1 hora que o ecossistema, realmente eu concordo, se for verdade essa afirmação do desenvolvedor, é deficitário em relação ao da PlayStation pela complexidade que oferta. E agora a gente vai aumentar o leque sobre esse assunto. Falando uma coisa para você, e essa é super importante. O desenvolvedor, literalmente, nunca sabe o que está fazendo.
Bem-vindos ao DG, seu vlog tech, nosso conteúdo mais opinião. É claro, é óbvio, é lógico que nós vamos falar desse assunto polêmico, mamilos. Ai, um assunto que... Cara, eu nem sei mais se é mais polêmico isso, porque toda hora algum desenvolvedor vai falar alguma coisa sobre a dificuldade de desenvolver para o Xbox. Nós já sabemos disso a respeito de Baldur's Gate, que foi inclusive GOTY, e a Microsoft teve um suporte retardatário em relação ao game que acabou não lançando o Day One. Black Myth Wukong vai lançar primeiro para a PlayStation 5 no sentido de consoles, e é claro, é óbvio, é lógico, Phantom Blade Zero ainda é uma incógnita, porque, como eu disse, a S-Game não concorda com o desenvolvedor disse, mas não afirmou que vai fazer um lançamento simultâneo. Tudo é uma questão extremamente tensa, intensa e propensa. O que está acontecendo na plataforma Xbox para os desenvolvedores realmente não conseguirem desenvolver em torno e a torno desse console? Meu Deus do céu, parece tão difícil. Será que somente a própria Ubisoft, a conhecida como Bugsoft, é conhecedora da maestria do desenvolvimento performático num console chamado Xbox Series S? Enfim, vamos discutir um pouquinho sobre isso, sobre um outro panorama, porque nós já falamos e já cansei de falar, não vou repetir, sobre a falta de suporte e apoio especializado da Microsoft sobre desenvolvedores, principalmente os emergentes. Na entrevista do suposto desenvolvedor é afirmado que especialistas da Sony estão em conjunto com eles e eles têm maior facilidade. Já na Microsoft não tem especialista de bissoroca nenhuma e é por isso que eles estão se cagando para isso. Na entrevista do maluco. Não sei se é verdade. Se é verdade ou não, pergunta para o Windows Club, para Tudo Celular, por hardware.com.br, todas as mídias que realmente são foda. Inclusive o Gamecast lá, super foda. Não consigo nem traduzir um bagulho. Puta que pariu. E depois vocês vêm de paulada em mim toda vez que eu falo alguma coisa. Vamos lá então. Tem uma coisa que vocês não sabem para acrescentar sobre os vídeos que já estão nos cards aqui, que nós já fizemos sobre esse assunto, é que o desenvolvedor literalmente nunca realmente sabe o que está fazendo. Porra, parece um bagulho muito louco, né? Parece um bagulho de doido, não é? Afinal de contas, você tem sua profissão e você é treinado para sua profissão e você repete sua profissão todos os dias e é de forma cíclica. O acontecimento do acontecimento gera outro acontecimento, que gera outro acontecimento. Você resolve dessa forma, se não resolver dessa forma, dessa outra forma, blá, 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 e acabou. Como é que funciona o desenvolvimento de software? Para quem não sabe, até mesmo a nomenclatura chamada engenharia de software, hoje adotada no exterior, até mesmo para programadores, diz respeito mais a um perfil, um estereotipo, do que necessariamente um cargo. A engenharia de software não é a capacidade de decorar códigos, sintaxe de códigos, ou conseguir digitar códigos fontes, ou fazer cálculos nível 1, 2, binários, álgebra linear. Não se trata disso a engenharia de software. A engenharia de software se trata da capacidade do indivíduo de conseguir criar soluções para os impactos que apareçam na sua frente. Pense no desenvolvimento na engenharia de software claramente como também a invenção, o inventor. O inventor se depara com uma ideia e ele precisa solucionar como ele vai resolver essa ideia. Esse é o campo de cognição do desenvolvimento atual. Desenvolvedores que estão aqui agora ouvindo isso que eu estou falando, independente se são de games ou não, saibam que eu sei a dor que vocês sentem e sim, as pessoas não sabem a dor que vocês sentem. Receber uma tarefa e, muitas vezes, olhar para ela e falar: como eu faço isso? Tem como fazer isso? Eu nem sabia que dava para fazer isso. É assim que funciona. É claro, é lógico que você tem que ter as capacidades iniciais, não só iniciais, dependendo da tarefa, você precisa ter capacidades avançadas, tecnológicas, programativas, matemáticas e álgebra à sua disposição, mas, no entanto, a grande e enorme facilidade e o que diferencia um desenvolvedor de fato de um e do outro é
A criatividade. Criatividade não é uma fórmula que se cria em um projeto com um cronograma que seja disponibilizado dentro de um escopo. Não se dá para criar tarefas da criatividade, porque o processo criativo depende da criatividade. A criatividade nem sempre aparece nas horas que nós precisamos que ela apareça. E muitas vezes os desenvolvedores que podem estar me ouvindo agora vão falar: puta, tomei mó pau de um bagulho. 6 meses depois eu tive uma ideia que resolvia aquela parada lá atrás e eu não precisava tomar aquele pau. O processo criativo vem junto com o processo de experiência. O processo de experiência é evolutivo. O processo de experiência é aquilo que a gente vai fazendo testes, examinando os erros, colocando os acertos, fazendo novos testes, diminuindo os erros e aumentando os acertos. E quando nós temos acertos mais do que erros, nós chegamos ao ponto de conclusão que podemos falar que é um software de produção. O software de produção, por sua vez, é a produção que é levada ao cliente, ao usuário, às pessoas que utilizam. Pare para pensar, por que a AMD não colocou o Frame Generation no Fidelity FX 1.0? Porque simplesmente eles não sabiam que davam para fazer. Evolução, experiência, teste, erro, conclusão e produção. São os fatores principais do desenvolvimento de software. Vou contar uma história para vocês, pessoal, ultramente pessoal, de uma parte minha profissional. Eu tinha um sistema que eu administrava e coordenava junto com outros desenvolvedores. Eu era líder desse sistema. Esse sistema estava indo muito bem, mas ele tinha uma versão antiga que tinha uma dependência de uma impressora que não funcionava através do browser, porque a versão antiga não foi colocada a disponibilidade para funcionar com a impressora e dava vários problemas no suporte. O suporte ligava todos os santos dias para a mesma área e às vezes eu atendia. Até um dia que eu fiquei tão nervoso que eu falei: pelo amor de Deus, ninguém resolve isso. E diga-se de passagem, já fazia mais de 4 anos que ninguém resolvia isso na empresa. E aí eu falei para minha gerente: me dá uma semana para tentar resolver esse bagulho. A minha gerente olhou para minha cara e falou: tudo bem. Não é para você tentar, é para você conseguir. E nesse momento eu falei: que merda que eu me enfiei. Porque apesar de me irritar e ficar extremamente irritado com aquilo que toda vez me ligavam, eu não fazia a mínima ideia de como eu ia resolver. De verdade, eu peguei uma tarefa, coloquei ela no peito e falei: eu não sei como resolver, mas eu preciso resolver essa parada. Eu demorei, foi menos de uma semana, eu acho. Foi 4 dias. Gratificantemente, eu consegui resolver em 4 dias. 4, 5 dias. Quase uma semana, vai. Não vamos colocar méritos assim que não deveriam ser. Vamos colocar uma semana. Eu resolvi dentro da uma semana. Só que vocês têm que entender o seguinte. O problema era um ActiveX dentro do Internet Explorer, um browser de uma versão de Windows que não tinha mais suporte. Todo mundo se negou a fazer aquilo. Todo mundo não queria fazer aquilo. Ninguém queria pensar naquilo. Todo mundo falou que não dava para fazer aquilo. E aí apareceu entre 1 milhão de pessoas um imbecil que falou: cansei, eu vou resolver isso. Eu resolvi o negócio. Só que é importante vocês entenderem que quando eu falei que ia resolver, eu não tinha a mínima ideia de como eu ia resolver. Isso é o desenvolvimento de software. Você se apanha ao torno e adorno daquilo que você conhece. Todas as suas capacidades, aquilo que você aprendeu na faculdade, na sua experiência profissional, nos projetos que você já exerceu. Mas você nunca sabe exatamente como vai fazer. Você acha de verdade que quando eu comecei a digitar a primeira linha de AIDA neste canal, eu sabia exatamente como fazer aquilo que eu queria? A resposta é não. Eu não sabia como eu ia fazer aquela parada. Eu sabia que eu tinha que fazer aquela parada. Esse é um ponto importante do desenvolvimento de software. Por quê? Apesar de ter muita instrução e muita documentação online de muita coisa,
As coisas mais importantes no desenvolvimento de software não tem documentação, porque existe o compliance, existe confiabilidade e contratos, em que uma empresa tem que colocar aquilo como expertise e vantagem. Por exemplo, a Ubisoft, que consegue desenvolver com maestria para a plataforma Xbox e principalmente para a Xbox Series S, mas não compartilha isso com nenhum outro estúdio. Isso é uma expertise da própria empresa. Por que ela iria fazer isso? Nessa mesma empresa, sobre a impressora, nós também tínhamos a expertise, benchmarks, ou seja, pessoas ligando, perguntando como faz as coisas, super bem-vindo e super uma amizade comercial, corporativa. No entanto, quando chegava no ponto do algoritmo daquele sistema, que era um segredo industrial daquela empresa, nós não éramos permitidos falar. Aliás, a gente nem era permitido falar que não era permitido. A nossa ordem era, inventa uma desculpa. A gente falava, o cara que construiu o algoritmo morreu, nem a gente sabe como funciona. É sério, é isso que a gente falava quando ligavam perguntando como funcionava. Porque não era para entregar para o concorrente. Então, se você acha que o mundo de software é o mundo da borboleta, do open source, onde todo mundo compartilha tudo, e as ideias voando, entre pessoas geniais, cientificamente ativas, que vão compartilhar tudo aquilo que eles têm no coração tecnológico deles, é mentira! Se o cara descobrir como faz uma coisa foda, ele não vai falar pra ninguém. E é por isso que a Xbox tá se fodendo pra cacete com isso. E agora a gente alia a um outro segmento, asiático. Uma vez eu pesquisei na GameSize, faz cerca de 1 ano e meio atrás, sobre as contratações que a GameSize estava fazendo. Lá eles têm uma espécie de Cato, um jornal, um site de jobs, que você coloca as suas contratações. E a GameSize estava colocando contratações. Todo mundo unanimemente falava que o CEO era extremamente respeitável, uma pessoa que conhecia muito, o projeto era extremamente atraente, o local de trabalho parecia maravilhoso, inclusive tinha até um gatinho na recepção. Podem pesquisar isso, tem um gatinho na recepção da GameSize, tem gatos lá. Tudo era maravilhoso. E logo depois eles falavam, não, eu não tenho capacidade suficiente para a vaga. Eu não consigo alcançar o que eles estão pedindo na vaga. Infelizmente, meus estudos ainda não chegaram ao nível que eles estão pedindo e eram dentro do mundo chinês. Ou seja, dá pra gente não afirmar, mas usar inferência e probabilidade como uma inteligência artificial, mostrando que o mundo asiático não está no mesmo nível tecnológico do ocidental para certas coisas. Talvez para a DirectX 12, olhando para o mundo Xbox. Dessa forma, também a gente verifica que o salário que eles estavam oferecendo para um engenheiro de Unreal Engine era $50 mil a menos do que, claramente, o mundo ocidental estava pagando. Dessa forma, também a gente verifica que a empresa tem uma dificuldade de contratar um ocidental, seja a barreira da linguagem, óbvio, seja também da geolocalização e também salarial. E dentro do próprio país havia uma indisponibilidade naquele momento sobre o coeficiente de aprendizado ou capacidades que necessitava para ambições do projeto. Dessa forma, e sem nenhum especialista e suporte, voltamos ao martelo, o martelo da Microsoft, o que a gente pode falar? Se ninguém ensinar essa galera não vai fazer. E essa galera, principalmente de desenvolvedores independentes, estúdios menores que estão buscando uma luz ao sol, deixa eu falar para vocês o pensamento deles, tô me cagando. Onde eu conseguir vender, eu vou vender. Tô me cagando. É isso. Porque a gente está falando de pessoas com baixo orçamento, com pouca equipe e em diversas formas. E não estou mentindo. Consulte lá o feedback dos próprios chineses sobre as vagas de games da China. Todos eles, a grande maioria, fala que não está ainda capacitado para aquilo. Estão exigindo mais do que a galera conhece. Ou seja, pouca mão de obra capacitada,
pouco dinheiro para oferecer, porque está diferente do salário ocidental, e ainda com desafios de independência. Essa galera vai publicar onde quiser. E a plataforma que oferecer a maior dificuldade vai acontecer o quê? Eles vão deixar para depois. É tudo isso que se resume, esse diálogo, novamente sobre o Xbox. É tudo isso que se resume, tudo sobre o que os desenvolvedores vêm falando para o Xbox. Não. E eu afirmo, mais uma vez, sem dor nenhuma, que o Xbox Series S não está atrasando nada. Não é um problema. E de maneira alguma seria impossível desenvolver para ele. Nós temos The First Descent, que roda a 60 quadros e acima de 60 quadros com frame generation no Xbox Series S. Nós temos Far Cry 6 rodando a 60 quadros 1440p no Xbox Series S. A CryEngine que nós trouxemos falou que vai rodar Ranch em 2K em 60 quadros por segundo no Xbox Series S. A dificuldade está em torno e adorno da falta de suporte. Simples assim. Esse foi mais um vídeo sobre esse assunto e que amplifica os outros vídeos que nós fizemos sobre a API e até mesmo as críticas à falta de suporte da Microsoft sobre o produto que ela criou. A todos os jornalistas que olharam a matéria e simplesmente deram Ctrl+C, Ctrl+V para conseguirem cliques, parabéns, vocês conseguiram muito AdSense e falta de ética, claramente. Mas, de qualquer forma, a S-Game nunca desmentiu o que foi dito e provavelmente foi dito. Porque, e não esqueça, não é só sua área, sua profissão e seus colegas de trabalho que reclamam sobre o trabalho. Desenvolvedores são seres humanos e trabalhadores, como você. E eles também reclamam do trabalho. E um trabalho ruim e chato, mais difícil, eles vão reclamar. Eu tô falando isso sempre. Deixa o like, se inscreve no canal. Sou Goticose e até a próxima.